vamos dar início ao próximo encontro, desta feita com o diretor do Orfeão do Porto, o presidente Plácido Martins. Bom dia. Bom dia. Bem disposto? Bem disposto. Chega aqui, mesmo que não esteja, tem que ficar. Ora bem, o Orfeão do Porto conta já com 108 anos, não é assim? 108, exatamente. 108. E ele foi aberto, digamos, a sua existência já vem de 1910. 1910 a fevereiro. 3 de fevereiro. E nunca fechou portas, esteve sempre em atividade. Nunca, e sempre em atividade, exatamente. Uhum. Há quantos anos preside aos destinos desta instituição de utilidade pública? Eu estou na direção já há cerca de 20 anos. Mas, no entanto, já era da família do Orfeão, já fazia parte do Orfeão do Porto, antes de integrar a direção. Sim. Integrei 2 ou 3 direções anteriores àquela que comecei a presidir e que até hoje ainda estou a presidir. Uhum. Um dia qualquer meto a reforma e deixo de presidir a Orfeão do Porto, mas há lá gente capaz para suceder. Quando diz que surgiu antes de ser presidente, mas em que funções? Estava no coro? No movimento do coro. Do coral. Vamos então falar, já que estamos no coral, vamos pegar no grupo coral e este grupo coral vem já desde os primórdios? Dos primórdios, exatamente. O Orfeão do Porto foi fundado com o propósito, com o fim, à prática da música e especialmente da música coral. À prática da música em geral, mas muito em especial a música coral. No início, em 1910, eram só homens que compunham o coro. Por quê? Porquê? Porque em 1910 as mulheres não tinham voz. De facto, não tinham voz de lado nenhum e no Orfeão do Porto também não. Eram só homens, de facto, era assim. Mas faltava ali... Eram só homens. Só passado alguns anos, bastantes anos, é que começaram lentamente entrando mulheres para fazer parte do corpo coral. E aquilo ficou muito melhor. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta que depois o coro, com a presença das mulheres, ficou mais rico. Está a ver os graves com os agudos. Aquilo... Em muitos aspectos, tornou mais alegre o coro, mais vivo, mais ativo, mais atuante, porque... Pronto, seja como for, as mulheres é que dão vida às coisas. Ainda bem, senão... Ora bem, entretanto, eu ia perguntar-lhe se no coro essas pessoas eram escolhidas, ou seja, tinha que se ter voz, ou então, isso era um dos fatores, não é? Tinha que ser, obrigatoriamente. Mas eram pessoas que vinham de formações académicas a nível, por exemplo, professor de música, cantores, tudo direcionado para esse lado, ou seja, para a composição, para a música. O homem que deu vida ao Orfeão do Porto. No início foi o motor do arranque, foi ele que constituiu uma primeira direção para que em 1910 surgisse essa instituição, Orfeão do Porto. Ele era um grande maestro, um grande músico, um grande compositor. Foi maestro do Orfeão, dirigiu o Orfeão, o grupo coral, durante cerca de 20 e tal anos. É só em 1930 e tal é que deixou o Orfeão. Foi o maestro Raul Casimiro, figura conhecida no meio musical da época, muito conhecida, e tem até o nome dele numa rua do Porto, a rua Maestro Raul Casimiro. Aliás, diga-se, o Orfeão do Porto também tem uma rua chamada Rua do Orfeão do Porto. Muito bem, que não é onde ele está, pois não é onde ele está neste momento, o Orfeão? Não é. O Orfeão está numa praça da Batalha, pois, que é uma sala de visitas do Porto, uma das lindas salas de visitas do Porto.
Mas um dos vossos sonhos era ter uma casa vossa, não é? Porque... Pois é uma ambição nossa de há 108 anos ter uma casa nossa. De facto, nunca... Mas Nunca tivemos. Estivemos sempre ali naquele local onde estamos agora. Isto é, no início do Orfeão do Porto, até houve sedes provisórias para a instituição, enquanto não arranjaram uma instalação mais definitiva. A primeira sede, por exemplo, foi no Clube Comercial Portuense, um clube do qual eu, só conhecendo a história do Orfeão do Porto, é que passei a conhecer, que nunca tinha ouvido falar antes. Mas era um clube que existia nessa época ali para os lados do Campo Mártires da Pátria. Sim. Depois teve outras sedes, também provisórias, chegou a estar junto aos Bombeiros Voluntários do Porto, ali num espaço ali perto da Câmara Municipal, perto que é agora a Rua Rodrigo Sampaio, onde fica o quartel dos Bombeiros Voluntários. Havia um espaço aí atrás, entre aqueles quarteirões, que entretanto o Orfeão de Porto ocupou ali um espaço que eu não sei bem qual é, mas que era aí nesse sítio. Só muito mais tarde é que foi para a Praça da Batalha, para uma casa que, entretanto, nos anos 60 foi demolida para aumentar o hotel que ficava ao lado e que agora está no mesmo edifício em que nós estamos. Portanto, nós estamos num edifício que é uma parte do edifício grande onde existe um hotel. Já existia o hotel anteriormente. Foi hotel sul-americano no início do século, foi Hotel Império. E gostava, o Plácido Martins gostava de ver o Orfeão do Porto, aonde concretamente? Aonde? Sonho. Pode sonhar à vontade, pode ser que a Câmara Municipal, alguns estejam a escutar este Porto Encontro e proporcionem um espaço. Eu gostava que de facto pudesse isso acontecer num espaço digno da cidade. E quando digo digno, tanto pode ser numa rua, numa avenida larga, como pode ser num dos becos típicos da cidade do Porto. De facto, o Porto tem recuperado alguns espaços, mesmo antigos, que até aí podia acontecer. Mas, de facto, nunca houve oportunidade para isso e assim um espaço junto ali ao Marechal Gomes da Costa, aqui numa daquelas vivendas, hein? Sim, claro. O ideal, não é? Eu acho que o Orfeão merecia. Um espaço para estacionamento. Tudo isso era. Oh, meu Deus. Neste momento, quem é que está a dirigir o Grupo Coral do Orfeão do Porto? Quem o dirige atualmente é o maestro Afonso Alves. É um maestro já há muitos anos, é um homem cheio de conhecimentos musicais, já dirigiu diversos conjuntos, bandas musicais e atualmente é o maestro da banda Visconde de Salreu, por exemplo, que é uma ótima banda ali do lado de Estarreja. Ele dirige essa banda. Mas todas as semanas tem uma noite em que ensaia o Orfeão do Porto. Todas as semanas. Entretanto, em termos de espetáculos do Grupo Coral, eles são realizáveis dentro do edifício onde estão neste momento? De uma forma geral. Ou saem, vão ao Coliseu, vão aqui, vão lá, a casas de espetáculos? Já temos ido a todos os sítios. Já fomos à Casa da Música, já fomos ao Coliseu, já fomos ao Rivoli, já fomos aos grandes sítios da música. Mas, de facto, isso acontece de onde a onde e raramente. A música coral não tem, assim, muita assistência, muito público que frequenta a música coral. Não tem. De facto, não.
A música coral acontece quando são os próprios grupos a organizar, a encontrarem-se, a fazerem concertos, a que chamam encontros de coros. 2 ou 3 grupos juntos organizam num espaço ou organizam um programa e atuam para o público que para isso é convidado. Sim, enfim, estou a entender. Mas, entretanto, o Orfeão do Porto organiza eventos e um deles não poderia ser também dedicado ao coro? À divulgação, sei lá. Também faz isso? Organizo eventos com o coro, quer na própria sede, quer fora dela também. Mas os eventos com corais, repare, no Porto há, não sei quantos corais há no Porto, mas há bastantes corais no Porto. Não temos aí uma lista de locais onde eles atuam. Onde eles possam atuar, é isso que me está a querer dizer, não é? Entretanto, também, não sei se continuam a dar aulas de música a quem esteja interessado. Eu estou a falar, por exemplo... Faz parte das finalidades da instituição, não é? Claro. Como é que isso funciona, então? O Orfeão de Porto nasceu para a música. A finalidade essencial é a música, a finalidade principal é a música, principalmente na forma coral, portanto, música cantada, sim, mas instrumental também atua com instrumental, convida músicos para atuarem com o coral. Já temos convidado bailados, por exemplo. Sim, porque dão vários espetáculos lá, não é? Com os bailados também já fizemos espetáculos com coral e bailados em simultâneo. Interessante. O coral cantando aquilo que os bailarinos dançam, não é? Concerto de coral com bailado é muito giro. Eu só no Orfeão de Porto é que queria fazer isso. Ainda bem. Coral e bailado. Mas eu estava há pouco, não sei se me respondeu entretanto à pergunta, se há meninos, jovens que procuram o Orfeão para, por exemplo, aulas de canto ou aulas de instrumentos. Sim. Isso proporciona isso? No que se refere ao ensino da música, quer no canto, quer instrumental, também costumamos ter alguma coisa, e temos alguma coisa sempre. Períodos melhores ou piores, neste momento, por exemplo, só temos em atividade aulas de piano, mas ainda há pouco tempo tínhamos aulas de canto. Não temos porquê, não temos porque os alunos não procuram ou não sabem, há páginas tantas, não? Nós não fazemos nenhuma espécie de marketing, nenhuma espécie de publicidade para angariarmos esses alunos, não é? Normalmente são pessoas que se propõem, ou são filhos ou familiares de sócios do Orfeão, de elementos do coral eventualmente, ou de outro grupo. Nós temos outros grupos, o grupo etnográfico, por exemplo. E as aulas têm preços acessíveis a todas as bolsas ou nem por isso? Tem preços bastante mais baixos. E estamos a falar de quanto? Estamos a falar de 40 euros por mês para ter aulas de piano, por exemplo, que quantas vezes por semana? Com a frequência de uma aula por semana, por exemplo. É razoável. Vamos escutar então o grupo coral? Vamos lá. Lord, I want to be a Christian. In my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian.
O que eu queria dizer é exatamente que tipo de eventos o Orfeão vai desenvolver ao longo destes meses até ao final. Ou então, relativamente ao mês de outubro. O Orfeão do Porto, quando falamos do Orfeão do Porto, estamos a falar de uma instituição que, para além da música, também é uma instituição virada para a cultura. E nós precisamos. A música é cultura. Claro. E na música estamos na cultura. E sem sair da cultura, nós realizamos então, uma vez por mês, por exemplo, estamos a realizar encontros de poetas. Muito bem, também literatura, cultura. De poetas, para poetas e para não poetas. Isto é, cada um pode ir a esses eventos, normalmente é um jantar, chamamos a esse evento Poesia à Mesa de Jantar. E, portanto, para além dos eventos, portanto, tem então a poesia. A poesia, e no dia 6 de outubro, não é? Vai ser um encontro de poetas, ou de poesia. E qual é o tema que será versado? Qual é o poeta que será, a que se dará relevo? Normalmente damos relevo em cada encontro a um poeta. Eu digo normalmente, mas não é sempre. Por acaso, este próximo, do dia 6, vamos dar relevo ao José Guimarães. O José Guimarães já faleceu há uma meia dúzia de anos, talvez mais alguns, mas era um poeta, letrista de muitas canções. Eu escrevi muitas vezes. Antigamente havia a folha que o locutor tinha para dizer ou escrever quais eram os autores das músicas A, B e C. Então, José Guimarães, eu escrevi muitas vezes esse nome, José Guimarães. Claro. Ele foi autor de muitas músicas, algumas cantadas por alguns nomes conhecidos da música ligeira e popular. Mas também foi autor de peças de teatro, foi encenador, portanto, é uma pessoa ligada à cultura, sob essa forma, teatro, poesia, música. Portanto, estamos no âmbito do Orfeão do Porto. O Orfeão do Porto é também tem um grupo etnográfico. Quem é que está a dirigir? O etnográfico, neste momento, está a ser dirigido por António Pereira. É o ensaiador do grupo etnográfico. É um grupo folclórico. Sim. Vulgo rancho folclórico. Tem dançadores, uma tocata, uma cantata
e bailadores, claro. Dançadores e bailadores. Como é que o Orfeão não deve comportar essas pessoas todas? Porque um rancho pressupõe-se um grupo considerável de pessoas a dançarem, não é? Tem palco, com certeza que tem, não é? Tem. Temos, não é muito grande, é um auditório com um palco que dá para atuar qualquer grupo que não seja muito grande. Mas o rancho folclórico precisa de mais espaço para dançar. Precisa de uma eira, por exemplo, ou coisa assim. Nós temos, o nosso salão de ensaios é relativamente grande e dá para ensaiar esse tipo de coisas. Ensaiam também uma vez por semana. É um grupo assíduo também. Ativo desde há 30 e qualquer coisa anos, 35 penso eu, 35 anos que foi fundado, portanto foi fundado no seio do Orfeão, claro, do Orfeão. Quando digo Orfeão estou-me a referir não ao coral, mas à instituição toda, à coletividade toda, claro, que portanto, que além de ser coral é também grupo etnográfico, é também escola de música, é também um espaço de convívio. Nós, por exemplo, ultimamente retomamos uma tradição antiga do Orfeão que era fazer os bailes. Eu gosto tanto do baile. Plácido Martins. Retomamos essa. Quando é que vai haver um baile lá para ir lá? Todas as semanas. Todas as semanas há baile no Orfeão. Quer dizer, é um espaço de convívio onde as pessoas podem dançar e conviver, ouvir música, se não quiser dançar, e normalmente isto acontece todos os domingos à tarde, por exemplo. Todos os domingos à tarde, está a ver? Há pouca informação. Tem que mandar para cá a informação para o posto de encontro. Social. O Orfeão é um serviço social. De utilidade pública. E como de utilidade pública tem também apoios? Pois. Para sobreviver, não é apoios financeiros. Que surge a dificuldade. Os nossos apoios são as pessoas, de facto, de boa vontade, sócios do Orfeão ou não, mas que nos vão ajudando no dia a dia a manter, enfim, a instituição viva, atuante, ativa. Porque do resto não tem nenhum subsídio camarário nem na estatal? Camarário, há alguns contactos com a Câmara Municipal de Porto, especialmente através da Porto Lazer. Sim. Aí nós somos convidados a fazer algum trabalho e em troca desse trabalho, ou em paga desse trabalho, nos é dada alguma ajuda financeira. Mas, de facto, é só isso. Ou porque vamos cantar as janeiras no final e no início do ano. No final do ano cantamos as janeiras, o nosso grupo etnográfico vai cantar as janeiras, aqui ou ali, onde a Porto Lazer entender que é bom cantar, nas ruas do Porto, como fazemos todos os anos, ou porque fazemos um festival de folclore todos os anos na Batalha. Ainda no meio? É na rua? Na rua. Sim, na praça. Na Praça da Batalha, a Porto Lazer monta-nos ali um palco, um grande palco. Pronto, e fazemos um festival, convidamos outros grupos de folclore do país, de diversos sítios, ou transmontanos, ou da Beira, ou do Minho, ou mais a sul, e fazemos um festival com 4 ou 5 grupos, numa tarde de sábado de verão, em julho, normalmente em julho. Temos-o feito todos os anos e estamos a preparar já o próximo ano, o próximo festival. Esse festival normalmente acontece por altura das festas de Santo Ildefonso, que também são ali na Batalha e que acontecem na mesma altura para... Há pouco, quando estávamos a falar sobre subsídios, falamos de sócios. Quantos sócios neste momento o Orfeão do Porto tem? Tem pouco mais de 150 sócios. E isso dá para pagar a conta da luz? Não dá. De facto não dá. É muito pouco. Angariamos isso com os eventos que criamos, no caso dos bailes.
Os bailes, a entrada para o baile tenho... Paga, mas são 3,5€ e tenho o lanche incluído, não é? O quê? 3,5€? 3,5€. Portanto, tá. É muito isso realmente assim é um bocadinho difícil fazer face às despesas. Não dá para juntar uma fortuna, não. Mas dá para pagar, vai dando para pagar as despesas que tipo de principalmente são aquelas que nós temos também em casa. É a luz da casa, é a luz do telefone, a água, etc. Quer dizer que também tem que pagar um aluguer? A Câmara não subsidia, não dá o aluguer? Não. Oh, que injustiça! Foi tempo em que a Câmara já o fez e foi tempo em que outras instituições também ajudaram o Orfeão, como seja, por exemplo, o Governo Civil do Porto, que hoje é uma instituição que não existe. O Governo Civil, os governos civis foram extintos e daí nos vinha também alguma ajuda. Então, ser presidente da Orfeão do Porto não é nada fácil. Não, é preciso ser um bocado inventivo às vezes. Pois, isso é um bom gestor. Algumas pessoas como eu tenho, graças a Deus, tenho algumas pessoas que me ajudam e que são tão inventivos ou mais do que eu. Mas é presidente voluntariamente? Voluntariamente, claro. Não é um trabalho voluntário. Os ordenados no Orfeão do Porto é coisa que não existem. Pois é. O facto de o Orfeão do Porto ter nascido com a implantação da República foi apenas uma coincidência, mas ele abriu portas com uma razão. Era para dar visibilidade à cultura, para dar corpo à cultura, não é? Sim, é que está sempre na cauda, não é? Nos finais do século XIX, os orfeões começaram a ganhar nome, presença, fama, etc., por toda a Europa. Em Portugal tinha acontecido a criação de um orfeão. Foi o Orfeão Universitário de Coimbra, em 1800 e qualquer coisa. 1880 e tal. O Orfeão Universitário de Coimbra é dessa data. Nós costumamos dizer que somos o orfeão mais antigo com atividade ininterrupta, porque de facto o Orfeão Universitário de Coimbra esteve um largo período de tempo parado, sem atividade. Sim. Nós não somos o mais antigo, mas o mais antigo é o Orfeão Universitário de Coimbra. Somos o mais antigo, se disser com atividade ininterrupta. É só essa curiosidade. Mas a seguir, quando entra o século XX, surgem aqui na área do Porto vários orfeões. E eu cito 2 ou 3 que são dessa época. O Orfeão de Porto nasceu primeiro, em fevereiro de 1910, ainda na monarquia. Sim. Era rei de Portugal Dom Manuel II. Sim. E a República veio a ser implementada nesse ano, no dia 5 de outubro. O Orfeão da Foz do Douro nasceu poucos anos depois, 1917. O Orfeão da Madalena, 1920 e tal. Orfeões que hoje ainda subsistem, ainda existem, criados mais ou menos nessa época em que os orfeões começaram a ter significado na vida cultural e na vida musical do Porto mesmo. E normalmente o Orfeão do Porto interage com esses outros orfeões ou não? Não fazem atividade? Interagem? Sim, encontramos-nos às vezes em eventos comuns. Sim. Que tipo de público é que vai até ao Orfeão? Meia idade? Jovens? Assim? Jovens é difícil convencer os jovens que cantar é bom. Eu gosto tanto de cantar. Não precisa lá de uma voz como a minha. Preciso, claro que preciso. Precisamos sempre, nós aceitamos que as pessoas que, para fazer parte do Orfeão, às vezes pensam que tem que ser uma grande preparação musical ou de saber música, teoria musical, etc. Não, de facto, não quer dizer que isso seja inútil, não é? Não, claro que não é? Não. Mais valia. Mas não é por isso que se deixa de cantar. E pode-se aprender a cantar em grupo, isto é, em orfeão, em coral,
com a prática, e os cantores que temos são quase todos amadores, não é? Temos poucas pessoas com preparação vocal para o canto, não é? Então eu estou apta a entrar. Mas não estou brincando a cantar, nem deixam de cantar bem por causa disso. Entretanto, a cidade do Porto fervilha neste momento, há uns tempos para cá, de turistas. Aquilo pululam as pessoas. Em termos de o Orfeão, não aproveita essa como é que é dizer, a avalanche turística para rentabilizar. A Câmara Municipal não dinamiza e não direciona os turistas também para visitarem o Orfeão do Porto, para fazerem parte nas visitas guiadas, não é? Que há muitas por aí que se vê, todos a monte, e para irem até ao Orfeão do Porto? Não de uma forma organizada, mas o Orfeão do Porto, como está ali, muito visível na Praça da Batalha, e a Praça da Batalha é cruzada todos os dias por muitas centenas de pessoas, e nesta altura muitos turistas, muitos mesmo. Está rodeada com hotéis ali à volta, há muitos turistas que circulam ali, e o Orfeão do Porto está sempre, constantemente a ser invadido, é o termo, porque sobem as escadas do Orfeão e vão lá em cima ver o que é que se passa. E que tal? É verdade, os turistas vão lá. Sim, que bom. Pronto, não quer dizer que isto nos traga algum proveito material, mas está-nos um conhecimento, as pessoas gostam. Quando ao domingo, por exemplo, fazemos baile, e as pessoas ouvem cá fora a música. Mas é música ao vivo? Porto, música é ao vivo. Sim. A música é ao vivo. Temos alguém que toca e canta música para o baile. E os turistas entram e gostam muito e acham esplêndido que tantas pessoas estejam ali a passar um pouco de tempo a fazer... A dançar, a fazer queimar calorias. Físico, a queimar calorias, exatamente. E então, isso era uma ideia, cobrar algum dinheiro para eles visitarem o Orfeão. Eu acho que sim, é um serviço social. Claro. Que não, é um serviço social. Já pensou nisso? Mesmo os outros grupos, para além do que fazem, música coral, etnografia, o folclore, etc., para além do que fazem, as pessoas, elas próprias, têm a oportunidade de conviver, dançar, cantar em conjunto, conviver. É um serviço social também. Claro. Também. O Orfeão é uma instituição que, por si só, existiria. Só pelas pessoas que estão no seu interior, já existiria. Precisa de mais alguma coisa de fora, como seja, ajudas vindas de algum lado. Pois claro. E então isso seria uma ideia. Uma vez que os turistas pululam por todo lado nesta cidade invicta, é aproveitar. O Orfeão está sempre aberto, todos os dias? Está sempre aberto. Da segunda à segunda? De segunda à segunda, exatamente. E de que horas a que horas? Sim, normalmente da parte de tarde até à noite. Às vezes à noite bastante tarde. Então é das 2 até à meia-noite? Sim, até à meia-noite. Mas então isso fica aqui. Agora, quem quiserem ir visitar o Orfeão, os turistas têm que pagar 3 euros, já viu? Se entrarem 100 turistas, uau, fantástico. Não é? É uma ideia. E a sede do Orfeão é bonita de se ver. É bonita de se ver, tem alguma coisa que lhe interessa. Muito bem. Entretanto, já falámos, portanto, da parte da música, das aulas. Não queria deixar de lhe falar que o Orfeão, através dos 108 anos que tem, foi por diversas vezes condecorado. Vamos falar então das condecorações. Distinções. Como seja, o Orfeão é comendador da Ordem de Benemerência, atribuída por um Presidente da República chamado Oscar Carmona. Muito bem. Há muitos anos. É medalha de mérito artístico da cidade do Porto, atribuída pela Câmara Municipal. É medalha de mérito distrital.
atribuída pelo Governo Civil do Porto, mesmo na data do nosso centenário, quando fizemos 100 anos, agora há poucos anos, o Governo Civil, na altura ainda existente, nos atribuiu. É a medalha de mérito associativo da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio Portuguesas. Tem outras distinções, é sócio honorário de muitas associações, do Orfeão da Foz, do Orfeão de Matosinhos, é sócio honorário dessas instituições também, é sócio honorário dos Bombeiros Voluntários do Porto, dos portuenses também, é sócio honorário do Instituto de Cegos, porque o Orfeão de Porto teve uma atividade benemérita nos seus primeiros anos, até bastante tarde, até aos anos 60, okay? Teve uma atividade benemérita e beneficiou muitas instituições. Vamos falar agora, para terminar, porque já passam 5 minutos das 13 horas. Já falámos, portanto, das atividades. Era isso que eu queria lhe falar. Vai haver Réveillon? Vai haver Réveillon. Sempre, não é? Claro. E já pensou também em organizar um festival com tunas académicas? Com tunas não, já tivemos atuações com tunas espaçadas, ocasionais, mas um festival organizado com tunas. E outra coisa que eu gostava, já tivemos aqui o grupo de fados da Escola de Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, eles são fantásticos para animar. E então, por que não ilustrar os eventos poéticos com tunas? O que acha? Eu acho que ia ser fantástico. Ia dar alguma visibilidade, porque eles são muitos, eles em termos de publicidade, eles iam pôr o Orfeão lá em cima. E depois, em termos de bilheteira também. Mas é uma ideia original. Claro que sim, já viu? Eles não diriam que não. Eles estão sempre prontos e voluntariamente para fazerem essas coisas. Olha, no próximo dia 8 vamos ter aqui a tuna feminina da Faculdade de Medicina do Porto. Eu vou-lhes lançar eu vou lançar esse desafio a elas. Sim. De o contactarem assim, quem sabe, ilustrando um evento poético, não é? Vai com certeza aquela juventude, vai levar juventude para o Orfeão e vai levar com certeza o dinheiro que o Orfeão está a precisar neste momento. Eu ficaria aqui a tarde toda a falar consigo, não vai ser possível. Entretanto, gostaria que dissesse mais alguma coisa, ou uma mensagem aos ouvintes que estão a ouvir, e ainda são bastantes neste momento, que queira deixar uma mensagem de ajuda, de publicidade ao Orfeão. Esteja à vontade. O Orfeão é uma instituição que continua a ter, como sempre teve, portas abertas. Portanto, eu poderia fazer um convite, um apelo, a que as pessoas que gostam de cantar viessem cantar connosco, não se inibissem por esta ou aquela limitação que entendam que têm, porque toda a gente é capaz de cantar, e com os outros canta-se melhor. Portanto, em grupo, em coral, num corpo coral, também se aprende a cantar. E quem gosta de cantar pode exercitar aí essa faculdade. Quem gostar de dançar, pode dançar também folclore. É só comparecer às sextas-feiras, no ensaio à noite, às 9h30, dançar folclore, cantar folclore, ou tocar instrumentos diversos que no folclore se tocam, por exemplo. E dançar também, dançar valha-me Deus.
E dançar aos domingos à tarde, o Orfeu. Olha, o dia vai morrer lá. Com certeza. Plácido, foi um gosto eu aqui no nosso programa. Eu espero que tenha dito tudo o que queria dizer acerca do Orfeão. Claro que fica sempre mais alguma coisa por dizer, fica sempre não é? muita coisa por dizer. Não disse. Mas temos vários portos de encontro. Exatamente. E várias oportunidades para voltar cá. Para todos os nossos ouvintes, uma muito boa tarde. São neste momento 13 horas mais 7 minutos. O porto de encontro alargar-se um bocadinho, mas damos para concluir a nossa intervenção de hoje. Espero que tenha gostado. Nós gostamos imenso de ter feito a companhia. Ilustramos este porto de encontro com várias personalidades, todas elas relativas ao Porto e também de grande importância. Foi mais um encontro cheio de personalidades maravilhosas e com as quais aprendemos muito. Até à próxima semana. Tenham a continuação de uma boa semana. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.